tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Contos com Pitadas de Café. Então, hoje eu vou estar trazendo o primeiro capítulo do romance em português The Alien Escape, da escritora Ella Maven, narrado pela Luciana MM. Então, sejam muito bem-vindos, ao canal, se inscreva, deixa o like logo no início para não perder nenhum capítulo, tá bom? Então, se vocês curtem romances um pouco diferentes, exóticos com alienígenas, então você está no lugar certo. Então, vamos começar aqui o primeiro capítulo. Capítulo 1. Valerie, enquanto eu estava sentado em um veículo parecido com um carro, pairando sobre o solo em busca de um planeta que definitivamente não era a Terra, experimentei alguns arrependimentos. A voz da minha mãe ficava filtrando pela minha cabeça. Viva um pouco, tire férias. Um homem legal me dava netos toda vez que ela me encorajava a abrir minhas asas. Eu recusei a ideia de que gostava de ser responsável. Não há nada de errado em ser frugal. Direi em defesa do meu estilo de vida simples, que nunca gostei de extravagâncias. Comprei minha bolsa da Ross por $25 e durou 7 anos inteiros. Quando um dos zíperes quebrou, eu fiz um novo prendedor com um clipe de papel com estampa de zebra e me senti orgulhosa de minha inteligência. Não comprei roupas caras e nem viajei o pouco que pude. Eu guardei do meu salário como enfermeira para ir para o meu apartamento e economizar. E, na verdade, eu queria uma casa, uma pequena fazenda só para mim, com revestimento amarelo ensolarado e detalhes brancos. Talvez um gato e um cachorro, mas nenhum outro humano, porque eu não namoro. Os homens eram terríveis, eram mentirosos e eu tinha me tornado uma solteirona. Minha mãe não entendia minha atitude porque meu pai era o mundo dela, antes de morrer de ataque cardíaco quando eu tinha 22 anos. Eu tinha tirado férias ou comprado aquele cobertor super macio da Kohl's, que acariciei por um tempo, anormalmente longo, enquanto fazia compras de Natal. Uma dose extra no meu café com leite semanal de baunilha e, na verdade, meio que me arrependi de ter dito não ao homem dos correios que me convidou para tomar uma bebida. Outro orgasmo nesta vida teria sido bom. E, acima de tudo, mesmo que criar um filho nunca esteve na minha lista de tarefas. Eu meio que desejava ter sido capaz de dar netos à minha mãe antes que o câncer lhe tirasse a vida. Há 2 meses, em vez disso, eu não tinha filhos, não tinha mãe e tinha uma poupança bem abastecida. Conta que estava fazendo tudo para mim enquanto eu estava sentado nessa coisa de Horcrux. A carroceria do veículo tinha o formato de um carro, mas a extremidade dianteira era mais pontiaguda, como um avião. Discos circulares ao longo da parte inferior empurravam o ar para nos elevar e, a julgar pela vibração da arte, algum tipo de motor nos impulsionava para frente. Meu estômago afundava a cada pequena inclinação e, se eu fosse uma mulher orante, pensaria em me confessar todos os pecados na esperança de perdão e misericórdia. Mas como eu era uma mulher prática, em casa e no trabalho, já tinha visto alguns como enfermeira do ponto-socorro. Precisava gastar minha energia para descobrir o que diabos estava acontecendo. Começando porque fui dormir ontem na noite no meu apartamento, mas acordei em uma nave espacial tripulada por estranhas criaturas de um olho só. Aparentemente, uma nave espacial tripulada por estranhas criaturas de um olho só, as criaturas estavam em uma missão para sequestrar mulheres da Terra. Havia várias mulheres no navio, todas nós em vários estágios de surto. Depois que o navio pousou, as criaturas de um olho só nos separaram. Eu fui acorrentada e jogada na parte de trás desse overcraft. De cada lado de mim havia guardas enormes que parecia ser de uma espécie muito diferente dos alienígenas de um olho só, com mais de 2 metros de altura. Pelo menos eles usavam armaduras grossas e estavam amarrados com armas. 2 guardas estavam sentados na nossa frente.
um segurando uma arma e o outro pilotando a máquina. Eles cheiravam a cachorro molhado. Então tentei respirar fundo, porque não queria vomitar de medo, nojo e terror. As criaturas de um olho só nos colocaram em vestidos cinza minúsculos feitos de um material áspero que irritava minha pele. Juntei as palmas das mãos, úmidas, enquanto o suor escorria pelo meu corpo, molhando os fios de cabelo que escaparam de meu coque bagunçado. Olhei para o grande para-brisa dianteiro, tentando processar o que meus olhos estavam dizendo ao meu cérebro. Por um momento, tentei me convencer de que estávamos em alguma parte da Terra que eu não sabia que existia, mas que era hora de aceitar que eu estava realmente em outro planeta, um que sustentava a vida, uma vida aterrorizante. Se o enorme Hulk me impressando fosse alguma indicação, aqui a grama era azul, quase azul petróleo, e a terra era de um verde brilhante com velocidade. Nuvens verdes pairavam no ar como algodão doce, e árvores de folhas azuis cresciam em aglomerados de floresta densa. Talvez em outra circunstância eu teria pensado que este planeta era bonito, mas agora não é hora de apreciar a paisagem. Pensei que nada poderia mais me chocar. Eu estava errada, tão terrivelmente errada, que poderia de fato ficar chocada, quase catatônico, com meu primeiro contato com vida inteligente extraterrestre. Mas quem não seria? Meus olhos se encheram de lágrimas e não me incomodei em tentar impedi-las de derramar sobre meus cílios inferiores e molhar minhas bochechas. O que meus colegas de trabalho pensariam quando eu não aparecesse? Meu próximo turno, esses caras deixaram rastros, meu corpo ainda estava lá, e eu estava aqui e o outro agora. Eu sabia que malditos alienígenas existiam. Tudo era possível. Olhei para meus joelhos e passei meu dedo sobre uma cirurgia antiga, uma cicatriz de quando rasguei meu ligamento cruzado anterior jogando softball no ensino médio. Eu não senti como se fosse outro corpo. Este era o meu, com todas as minhas cicatrizes e caroços e covinhas na carne. A nave balançou e eu deslizei para o guarda ao meu lado. Um grito de dor saiu dos meus lábios, enquanto meu quadril se conectava com uma armadura rígida, com uma fungada de nojo. Ele me empurrou de volta ao lugar no momento em que o piloto latiu algumas palavras. Levantei meus olhos para o para-brisa novamente e respirei fundo, antes que algo saído de um filme de ficção científica, muros de 30 metros de altura, cercassem o que parecia ser algum tipo de cidade. O sol brilhava em arranha-céus, parecendo tocar as nuvens flutuando acima dos arranha-céus. Era como dirigíveis, e eu conseguia distinguir carros flutuantes, como aquele em que eu estava passando entre eles. Caramba! Murmurei, enquanto aproximou-se de enormes portões se abriram, e nós aceleramos através deles, antes de finalmente parar acima de uma zona de pouso. Outros carros flutuantes estavam estacionados perto de seus discos circulares, gigantes. Apoiados no chão, nós baixamos e pousamos. O piloto apertou um interruptor e o barulho do motor diminuiu, gradualmente, em decíbeis com um vinho mecânico. Isto era mais que uma cidade, isto era uma fortaleza. Eu vi agora que o arranha-céu está assentado sobre colunas enormes, como se fossem casas de praia em uma zona de inundação, no nível do solo. Havia prédios menores em vários graus de degradação. Criaturas agitadas, a maioria delas altas com pele prateada. Elas andavam eretas sob as patas traseiras, com 3 dedos em cada mão e 2 dedos em cada pé. Seus rostos eram um pouco achatados, com pequenos orifícios para narinas e orelhas. Onde estou? Ninguém respondeu. Dedos grossos em volta dos meus braços e me puxou para fora do veículo e tropecei no chão e pisquei para o sol. Pelo menos os raios aqueciam minha pele, já que esse vestido era tão grosso quanto papel de seda. Um dos prateados criaturas se aproximaram de nós, e quando ele se aproximou, pensei,
que seu rosto parecia um pouco com a do Lord Voldemort. Ele usava calça, botas e uma camisa tipo jaqueta, com lapelas e distintivos brilhantes. Ele se comportou com um ar de autoridade e lançou um olhar para mim, como se eu estivesse no sapato dele. Eles me trouxeram aqui e ainda assim fui zombada de como isso fazia sentido. Os próximos momentos foram um borrão, os alienígenas me segurando, e eu não falei, mas o tal do Voldemort emitiu alguns comandos bruscos e eu fui levada para uma pequena estrutura de metal que parecia muito oficial. Voldemort teve que abrir a porta com algum tipo de anel. Ele acenou na frente de um painel preto. Uma vez lá dentro, fui empurrada para dentro de uma caixa semelhante a um elevador e esmagado entre os dois guardas enquanto Voldemort tinha metade do espaço para si. As portas fechadas e a claustrofobia instalada em minha cabeça girou e meu coração disparou. Eles poderiam ouvir as batidas rápidas neste minúsculo espaço. Eu estava prestes a perguntar que diabos estava acontecendo quando o elevador caiu e meu estômago ficou preso na garganta. A última coisa que comi foi sobras de comida chinesa. Depois do meu turno, meu estômago doeu e eu não sabia dizer se estava enjoada ou apenas com fome e sede. Cambaleei e quase caí quando o elevador parou repentinamente, segurando meus braços com força suficiente para deixar hematomas. Os guardas me puxou para fora do elevador e seguiu o Voldemort prateado, enquanto ele nos conduzia por uma série de corredores iluminados por luzes de teto. Finalmente chegamos a uma sala com painéis de vidro. Dentro havia várias mesas, instrumentos e máquinas, bem como caixas planas que pareciam monitores com números que rolavam rapidamente. Quando entramos na sala, um alienígena prateado girou em sua cadeirinha e ficou de pé. Quando viu, minha boca se esticou no que eu só poderia interpretar como Glim. Mas havia uma qualidade sádica nisso, que travou meus músculos. Não, eu murmurei, puxando para trás as mãos enormes que seguravam meus braços. Não, 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 não! Eu entrei, e meus calcanhares no chão liso sem sucesso. Por que eles apenas me arrastaram? O suor escorria de minhas têmporas, enquanto me levavam até uma longa mesa de metal com as correias param, e eu gritei, mesmo que todos me ignorassem, como se eu estivesse enlouquecendo. Eu me debati, mas os guardas que me seguravam eram 3 vezes o meu tamanho e provavelmente 10 vezes a minha força. Ainda assim, eu lutei por puro terror. Meu puro terror, meu instinto, fazendo meu coração acelerar. Tem uma batida ensurdecedora em meus ouvidos. O que você está fazendo? No lugar, ganchos de metal rosa e travados em volta dos meus tornozelos, pulsos e pescoço presos à mesa. Mal conseguindo virar a cabeça, concentrei-me em respirar e não desmaiar. Levantei-me e caí rapidamente, e como a dor percorreu meus pulmões e desceu pelos meus braços. Me perguntei se era assim que era um ataque cardíaco. Então, o sociopata Silver se inclinou sobre mim, bloqueando minha visão de tudo, menos de seu rosto. Ele baixou algum objeto de metal até minha testa, e eu choraminguei, enquanto tentava me mover, embora eu estivesse presa. Fechei os olhos pensando que seria quando eles iriam colocar uma bala no meu cérebro. Eles têm balas aqui? As lágrimas correram, descendo pelo meu rosto para molhar meu cabelo, e eu não conseguia evitar que aquele filho da puta feio borbulhasse em minha garganta. O que eu tinha feito para merecer isso? Eu era uma boa pessoa, uma enfermeira. Pelo amor de Deus, salvei vidas. Depois de alguns segundos, ouvi um bip, e o metal frio foi removido da minha pele. O pavor se abriu como um buraco negro em minhas entranhas. Enquanto eu esperava pelo que viria, a seguir abri meus olhos e vi o sociopata prateado em uma tela. Ele murmurou algumas palavras para Voldemort. Antes de voltar para mim com uma agulha gigante, respirei pelas narinas
para não vomitar. Por favor. Não, chorei. Não importava. Ele espetou meu braço com a agulha e engasguei, esperando sentir fogo em minhas veias. Mas quando o frasco se encheu rapidamente com um líquido vermelho, percebi que eles não estavam me injetando, eles estavam tirando sangue. O que você está fazendo com meu sangue? Resmunguei. É isso? Você vai me levar de volta para casa agora? Certo? Você precisa de cuspe de urina? Meu corpo tremia e meus dentes batiam. Eu estava chegando ao meu limite do que eu poderia aguentar e odiei estar esta semana. Eu darei a você se você apenas me deixar voltar para casa. O sociopata se afastou da minha linha de visão, murmurando mais palavras para seus amigos, e eu não entendi. Ele pegou o frasco do meu sangue e colocou-o na fenda de uma caixa de metal. Algo sibilou, seguindo por uma batida rápida. Na guerra suave de uma máquina, meu sangue foi sugado do frasco para as profundezas desconhecidas da caixinha, perto dos meus olhos. Eu precisava preservar minha sanidade para o que quer que eles estivessem planejando para mim. Em seguida, mãos puxaram no meu cabelo e eu ainda não abri os olhos. Algo frio foi pressionado contra o meu couro cabeludo, atrás da minha orelha. A agonia percorreu minha cabeça como se eu estivesse fugindo. Fui atingido por um martelo. Meus olhos se abriram e minhas costas se curvaram para fora da mesa. O que é que eu não conseguia pronunciar as palavras? Eu não pude fazer muita coisa, além de prender a respiração e esperar que essa dor diminuísse. Senão, ia morrer aqui mesmo, nesta mesa, secada por alienígenas. Eu ia morrer. Meus olhos vazaram copiosamente, e Voldemort estalou os dedos na frente do meu rosto, franzindo a testa para mim. Ela está bem, ele perguntou. Os humanos não são tão resistentes. Ela parece estar com muita dor. Isso vai diminuir. O sociopata estava completamente despreocupado. E eu estava no corredor da morte, esperando. Eu poderia entendê-los. Pisquei para Voldemort. Enquanto a dor começou a diminuir, abri minha boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas uma série de palavras secas. Cliques. Ele bateu na minha bochecha, como um tapa forte na palma da mão. Fala, humano. Eu lambi meus lábios secos. O que você está fazendo comigo? Ele se virou para o sociopata. 7 rotações. 7 rotações, respondeu. Que agora possui meu sangue. Jogue aí uma cela, Voldemort. Franziu os lábios em desgosto. Que vergonha. Essa espécie patética é nossa única esperança? Eles não são tão ruins. Voldemort me cutucou no lado. Essa aqui parece um pouco estúpida. Ela está um pouco acima do peso da espécie dela. Sério? Eu estava gorda, envergonhada por alienígenas. Não entendo. Balbuciei o que está acontecendo. Por que estou aqui 7 rotações? Pelo que as tiras de metal se afrouxaram, mas antes que eu pudesse me mover sozinha, os guardas me puxaram para fora da mesa e me arrastaram em direção à porta. Eu puxei-os e gritei por cima do ombro. Por que você não me responde? O sociopata esfregou as mãos e o rosto dele se dividiu naquele sorriso horrível. Você ovula, o que eu gritei, enquanto lutava para fechar as portas de vidro, me isolando dos dois. Dos dois prateados que não pareciam dar a mínima. Eu estava perdendo o controle. Voltei minha atenção para os guardas blindados. O que eles estão falando sobre o que está acontecendo? Eu não tinha certeza se os guardas poderiam falar. Eles não tinham falado nenhuma vez e não falaram agora. Eles não reconheceram que eu era um ser vivo ou que minha voz ficou estridente com o medo entorpecente do corpo. Por favor, chorei. Odiei me ver implorando, sempre me orgulhei de cortar minhas emoções quando estava trabalhando. Segui o procedimento e trabalhei duro. Por favor, apenas me diga o que está acontecendo. Eles não fizeram. Eventualmente parei de perguntar. Meus pés mal tocaram o chão, enquanto eles me arrastavam por alguns lances de escada, cada vez mais fundo, no subsolo. Entramos em um corredor
onde havia portas gradeadas, como se houvesse uma prisão forrada. Parede, e eles abriram uma e me jogaram para dentro, e fecharam a porta. O eco da fechadura clicando no lugar me fez estremecer sem dizer uma palavra. Eles se viraram e foram embora. Disseram encolhidos no chão frio, sozinhos, tanto quanto eu odiava os guardas fedorentos, Voldemort e o sociopata. Estando sozinhos foi de alguma forma pior. Minha cabeça girou e meus pulmões apertaram dolorosamente, até que mal consegui inalar oxigênio. O pânico se instalou e eu arranhei minha garganta enquanto respirava com dificuldade. Eu não tinha um ataque de pânico há anos. Minha cabeça girava enquanto tentava me lembrar de técnicas que aprendi para me ajudar a superar esses ataques, mas não consegui focar. As barras da cela pareceram se fechar e esfreguei a pele onde o vestido me irritava. Toquei a área atrás da orelha e toquei um pequeno disco e puxei-o, causando dores no meu couro cabeludo. Então, deixei-o em paz. O que diabos era um rastreador? E como eu fui capaz de entender a linguagem deles? Acalme-se, Val, gaguejei para mim mesmo. Ouvir minha própria voz me deixou um pouco firme e meus pulmões finalmente se afrouxaram. Eu agradecidamente respirei o máximo de ar que pude. Caí no chão de lado e minha bochecha pressionando o chão arenoso. Flor, eu era uma mulher adulta, mas agora eu queria que minha mãe... Droga, o buraco em meu coração que se abriu como um... Era muita dor que eu sentia desde a morte de minha mãe. Talvez fosse melhor assim, se ela estivesse viva. Eu sentia falta de nossas mensagens matinais. Ela ficaria frenética, mas agora ninguém sentiria minha falta. Pelo menos por um tempo. Pelo menos passei os últimos 2 anos da minha vida trabalhando ou cuidando da minha mãe. Entre seus tratamentos contra o câncer, enquanto ela lutava contra o câncer de mama. Nenhum amigo esperaria que eu saísse para beber com eles, e certamente nenhum homem estava me esperando depois de alguns momentos, olhando para a parede vazia à minha frente e sentindo pena de mim mesmo. Cheiro de alguma coisa, sentei-me e notei no canto da cela que havia uma bandeja com uma xícara e uma substância parecida com uma barra de que parecia como se fosse comida, com membros trêmulos. Rastejei até lá e o conteúdo do copo cheirava a vinagre, mas parecia água. Se quisessem me envenenar, poderiam ter simplesmente injetado alguma coisa em mim. Então, decidi correr o risco. Estava desidratada pra caramba e eu não sabia quando eles me ofereceriam outra coisa para beber. Tomei um gole e fiz uma careta. Sim, um pouco. Era vinagre, mas também foi refrescante. Tomei mais alguns goles antes de pousar. Não queria beber muito rápido e vomitar a substância em forma de barra. Tinha cheiro de manteiga de amendoim, mas não me enganei pensando que era feito de amendoim. Levantei e mordi o canto. A textura era mastigável e não tinha muito sabor. Comi tudo com muita fome, por cautela. Depois que o bar acabou, tomei mais um gole do líquido. A comida e a bebida ajudaram muito a me acalmar. Então sentei-me, com as costas contra a parede, e tentei analisar a situação que os caras prateados sabiam quando eu iria ovular se eles tivessem essa informação. Então, eu só poderia supor que meu sistema reprodutivo era do interesse deles. Eles querem meu útero, murmurei para mim mesmo. Meu coração bateu contra minhas costelas, com um tema, como parecia tubarão. Como eles planejaram usar meu útero, que tipo de esperma eles planejaram usar, meu reflexo de vômito foi acionado, quando uma porta em algum lugar se abriu. Passos arrastados pelo corredor, acompanhados de estalos de carne, como carne batendo em carne. Deslizei de volta para o canto do meu celular e passei os braços em volta das pernas para parecer o menor possível,
Conforme os sons me aproximei, entrelacei os dedos na parte de trás da cabeça e me enrolei em uma bola apertada. Através do meu cabelo, olhei para o corredor para me preparar para o que estava por vir. 2 guardas apareceram e só quando eles se viraram para minha cela é que percebi que havia algo entre eles. Bem, não algo. Alguém, quem quer que fosse. Ele não estava consciente. Presumi que ele fosse homem, pois usava apenas calças e a parte superior de seu corpo, e físico era masculino para os padrões humanos. A criatura não era humana. Seus longos cabelos negros atingiam seu rosto quando ele caiu para a frente. Grandes chifres pretos saindo de sua cabeça, terminando em pontas afiadas e perversas em sua pele, estava escamada com uma variedade de tons azuis e manchas que lembravam camuflagem cerúlea. Sua cauda pendia flácida no chão atrás dele, coisa grossa com escamas que terminavam em uma ponta enrolada. Os guardas abriram as portas das celas e meus olhos se arregalaram. Eu estendi minhas mãos. Espere, espere, o que você está fazendo? Os guardas grunhiram para mim e jogaram a criatura dentro dele, e ele caiu de lado com um baque sem vida. Você está colocando ele aqui comigo? Eu gritei, e me levantei de um salto e eu contornei o corpo, e bati as palmas das mãos contra as barras da cela. Que diabos! O guarda zombou de mim, e depois se olharam rindo. Eles ainda não se falaram. Você pode falar? Eu puxei as barras, freneticamente. É claro, eles não se moveram. O que essa coisa vai fazer comigo quando ele acordar? Não sei. Um deles grunhiu finalmente. Então seus olhos assustadores se estreitaram em fendas por trás de seu capacete. Mas estaremos de volta para ver o que meus joelhos dobraram e apenas minhas mãos nas barras me mantiveram de pé. O que isso significa? Que eles se afastaram e se viraram e foram embora, me deixando com essa besta inconsciente, com chifres que era 3 vezes maior que o meu tamanho. Olá, eu disse. Depois, eles me responderam. A porta no final do corredor se fechou e apenas minhas palavras ecoando nas paredes nuas me responderam. Você, eu gritei. Quando minha voz ficava rouca, eu não queria me virar. Isso significava ter que enfrentar a besta ridícula? Eu estava tão sozinha ao momento e agora desejo gostar do inferno por aquela solidão, me esforçando para permanecer calma. Lentamente me virei. Os ombros do meu novo colega de cela balançavam a cada respiração. Então eu sabia que ele estava vivo. Fiquei impressionada com o tamanho dele. A cela, que parecia bastante grande agora, estava lotada, com seu grande corpo azul, suas costas onduladas, com músculos, e seus braços pareciam grandes o suficiente para sentar pesos de um ginásio inteiro, sem tirar os olhos da criatura. Dei pequenos passos arrastados ao redor do perímetro da cela, assim que dei uma boa olhada na frente de seu corpo. Eu respirei. Ele havia sido ferido gravemente. Seu peito enorme e o estômago sucado estavam cobertos de cortes longos, como marcas de chicote. Eles escorriam um líquido preto que pingava no chão. Por que eles o chicotearam na frente e acenaram com a cabeça nas costas, suas mãos enormes, dedos com unhas pretas afiadas, ainda estavam na frente dele, caindo lentamente sobre meus joelhos para obter uma visão. Melhor olhar, o cabelo cobria seu rosto, grossas mechas pretas com listas prateadas e azuis claras, longas o suficiente para que provavelmente chegassem até seu peito. Quando eu olhava em seu peito, grossos anéis de ouro perfuraram seus mamilos novamente. Fiquei impressionada com quão humanoide seu corpo parecia, mas é claro que ele estava azul. Suas escamas eram maiores e mais proeminentes em algumas áreas, inchavam em outros pontos, e ele tinha dificuldade. Olhando a pele, se aproximou. Meus instintos de enfermeira entraram em ação. Estendi a mão para tirar o cabelo de seu rosto, e em seguida puxei minha mão de volta. O que diabos eu estava pensando que tinha que presumir que tudo neste maldito planeta pretendia me machucar?
Mesmo inconsciente, ele parecia mortal, mas seu sangue continuou a escorrer de suas feridas, e seus pulsos e tornozelos tinham cicatrizes, como se ele tivesse sido acorrentado. Ele era um prisioneiro como eu, e meu coração deu um salto de simpatia estúpida depois de rasgar algumas tiras de tecido da barra do meu vestido. Peguei meu copo e mergulhei as tiras no líquido que sobrou. Com movimentos lentos, rastejei em direção a ele, enquanto enxuguei os cortes em sua barriga. Ele nem sequer se encolheu. Jesus, ó céu! Ele foi rasgado, sua pele esticada sobre os músculos abdominais empilhados. Alguma sujeira do chão abriu caminho até os cortes. Então fiz o meu melhor para limpá-lo. Quando fiquei satisfeita com meu trabalho, sentei-me sobre os calcanhares. O que eles fizeram com você? Eu sussurrei. Quem chicoteou o peito de alguém? Não consigo imaginar o quanto isso doeu. Seu cabelo esvoaçava na frente de seu rosto enquanto ele respirava. Eu estava ansiosa para saber como ele era. Ele tinha mandíbulas estranhas, como as do vilão alienígena do filme Predador, de ranger de dentes ou focinho, ou bico. Eu lentamente estendi meu braço entre meus dedos, escovei a textura de seu cabelo e era surpreendentemente macia. Peneirei os fios por cima de seu ombro e fiquei imóvel ao lado de seu rosto. Bom, Deus, ele certamente não era Voldemort. Seus lábios estavam rachados e coagulados com sangue seco. Cheios, seu nariz estava ligeiramente torto, provavelmente quebrado algumas vezes, mas isso só lhe deu uma aparência um pouco libertina, como um jovem Harrison Ford. Em vez de sobrancelhas, ele tinha uma sobrancelha grande e proeminente, que era levemente protuberante. Seu tom azul era mais claro em suas maçãs do rosto altas e queixo forte, mas anéis de ouro perfuravam toda a concha de sua orelha. Com seus olhos, fechou seu rosto e descansou. Ele parecia quase em paz. O que aconteceria quando seus olhos se abrissem? Eu não veria nada além do mal? Puxei minha mão para trás e eu estava prestes a cuidar de seus ferimentos novamente, quando um dos seus olhos se abriu para revelar nada além de uma cor escura, preto, e eu gritei. Então, eu finalizo aqui esse primeiro capítulo do livro The Alien's Escape, da autora de Ella Maven. Muito obrigada por você ter ouvido o capítulo até o final, tá? E eu vou estar narrando o capítulo número 2. É um pouco comprido, né? E comenta aí nos comentários o que vocês acharam, né, desse primeiro capítulo. Eu estava procurando, né, esse livro na versão em português e eu não tinha encontrado. Então eu pensei, né? Então eu vou fazer a narração na versão em português. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nenhum capítulo, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo capítulo.